Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes. Olá, sejam bem-vindos ao Rotary na TV, Distrito 4420, aqui pela sua TV Com, canal 11 da NET, para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande. Lembrando que nas mídias sociais, no facebook.com/Rotary na TV e no canal oficial da emissora TV Com no YouTube, as nossas representações, fotos e programas inéditos estão lá publicados, todos podem conferir em qualquer lugar do mundo. Na edição dessa semana, a gente vai falar um pouquinho de novas gerações em Rotary. Rotary que tem o Rotary Kids, o Interact, o Rotaract. É uma entidade que, acima de tudo, também privilegia dar espaço aos jovens, à juventude no mundo inteiro, também tendo um papel preponderante na questão de fazer o bem. Na edição de hoje, a gente recebe a Natália Higashiona Varela, ela que também é membro do Interact Clube de Santos Porto, é representante distrital de área no Distrito 4420 e teve aí também uma experiência maravilhosa pelo Rotary Clube de Santos Porto, de ter sido a intercambista enviada à Dinamarca para um período de um ano, onde viveu experiências extraordinárias, e a Natália vai contar um pouquinho disso pra gente. Natália, obrigada pela presença. Obrigada a você pelo convite, Marcelino, para estar aqui no Rotary na TV, e eu estou muito feliz. Legal, a Natália tem um entusiasmo muito maravilhoso, ela que tem amigos pelo mundo todo nessa experiência de Rotary, vai falar um pouquinho até do aspecto familiar. Natália, mamãe e papai têm uma vivência em Rotary, né? O papai é o atual governador do nosso distrito, Ronaldo Varela, a sua mãe também presidiu o ASFAR, né? Os seus tios também são rotarianos. Fala um pouquinho como isso já te contagiou desde bebezinha, né? Começou com meu tio, né? Que ele entrou no Santos Porto. E aí, muitos anos depois, meu pai decidiu entrar. E aí foi aí que começou tudo. Primeira conferência, aí eu já entendi mais o que era. E aí foi indo. Aí passou o tempo, eu também entrei nessa vida de Rotary. E a Natália ela tem o privilégio de participar dessa vivência pelo Interact Clube de Santos Porto. Você é interactiana já há 3 anos, é isso? Isso, eu entrei em 2013. Você já presidiu o Interact Porto? Já, em 2014 e 2015. Para que vocês possam entender, pessoal, o Rotary Kids é o braço de Rotary que abre espaço para as ações das crianças até 12 anos de idade. O Interact Club é dos 12 aos 18 anos de idade e dos 18 aos 30 tem o Rotaract, que também é um outro braço que privilegia aí aos jovens, e dos 30 anos em diante todos podem ingressar em Rotary para fazer o bem também. Apesar de que existem rotarianos abaixo dos 30 anos de idade também, não tem problema nenhum. Então o Rotary ele dá espaço às novas gerações. Fala um pouquinho como é que foi presidir o Interact Clube de Santos Porto, e hoje você é representante distrital, né? Então, foi uma experiência assim, diferente, nova, porque não é normal você ver jovens da minha idade estando nesse tipo de trabalho, e ainda mais presidindo, estando à frente. Então foi uma coisa muito diferente. E, nossa, foi uma experiência, assim, muito boa. Eu gostei bastante, sabe, de estar na frente e cuidar dos problemas. Gerenciar as equipes, né, as pessoas. Sim, ajudar as pessoas, estar sempre lá presente. Então, nossa, foi uma experiência muito diferente, nova, muito legal. E, Natália, o Interact Clube de Santos Porto existe há quanto tempo já? Olha, ele foi reativado em 2013. E tem um apoio total dos companheiros do Porto, o presidente Ivo hoje também ajudando. Eles estão sempre ajudando, né, as novas gerações, porque a gente é o futuro do Rotary. E, Natália, hoje quantos anos você está? 17. 17 anos. Então o teu período Interact ele está próximo do fim também, né? Tá, a partir de julho do ano que vem, já vou estar pensando em entrar no Rotaract. Legal, e você teve a experiência de presidir o Interact, e obviamente hoje você desenvolve a função de representante distrital de área. O que faz um representante distrital de área? Então, é assim como pensar, o governador tem seus governadores assistentes. Então eu ajudo a representante distrital de Interact, que é a Letícia, e então eu cuido da área da Baixada. Então qualquer problema que estiver na área da Baixada, você pode resolver comigo, eu passo para a Letícia, estou sempre ajudando, estou em visitas. Então é como eu sou o braço direito dela na Baixada. Ajuda a gerir o Interact dentro do distrito, né? Isso.
Lembrando, pessoal, que o Distrito 4.420 aí abrange clubes de Rotary da região sul da cidade de São Paulo, o Grande ABCD, incluindo Mauá e Ribeirão Pires, e o litoral de Bertioga, Peruíbe, incluindo Itariri e Pedro de Toledo. Então, o governador de Rotary tem seus governadores assistentes para gerir os 78 clubes de Rotary. No Interact é a mesma coisa, né? O representante distrital de Interact atua junto aos Interact clubes destes municípios que eu citei, e a Natália, enquanto representante distrital de área, cuida de um pedacinho desse mapa, ajudando a gerenciar os Interact Clubs, junto com o representante distrital do Distrito 4.420, para que as ações sejam solucionadas e os problemas resolvidos e os projetos, acima de tudo, tocados dentro dos clubes. A gente está vendo a Natália com esse blazer cheio de pin, cheio de ingressos de shows, teatros, cinemas, né, penduricalhos à vontade, né? Isso é a experiência que ela acabou acumulando durante seu intercâmbio na Dinamarca. Você ficou um ano lá, Natália. Fala por que você escolheu a Dinamarca e como foi ficar lá um ano? Olha, eu tinha várias opções de país para escolher. Tinha, por exemplo, Argentina, Itália, Estados Unidos, França. Aí eu fui procurando sobre um pouquinho deles. Eu queria mais Europa. E aí Dinamarca foi o que mais, assim, sabe? Quando você bate o olho e fala, eu acho que, sabe, intuição. Eu falei, acho que vai ser esse país mesmo. E, nossa, foi a experiência, a melhor coisa que eu já fiz até hoje. E acho que vai ser a melhor coisa que eu vou fazer no resto da minha vida. Porque, nossa, foi maravilhoso. A sensação de estar fora, sem família, foi tão diferente. E eu adoro coisas novas, então, nossa, foi a melhor coisa da vida. A Natália é participante do projeto de intercâmbio de jovens do Rotary, que a gente chama de IEP, né? E ela foi justamente participar do programa, respaldada por toda essa estrutura de Rotary. É muito bacana porque o IEP ele prepara antes os jovens, né? Aquele ciclo de classificação, as palestras. Isso é importante, né, Natália? Porque papai e mamãe ficam mais seguros e o jovem não chega num lugar de paraquedas, né? A gente tem as reuniões antes de fazer a prova, aí tem a prova, sai a lista de classificação, a escolha de países, depois tem a imersão, que lá eles ensinam muita coisa, vem médico, vem... psicólogos. Isso, uma moça que dá aula de etiqueta, para você não ficar, sabe, avacalhado. Se comportar em outra cultura, né? Claro. Então, assim, a gente está sempre muito bem preparado nossa, é um preparo muito bom que eles dão, então vale assim, muito a pena, a confiança também é maravilhosa. E o nosso telespectador de casa, o programa de jovens intercambistas do Rotary, ele é aberto a toda a comunidade, não precisa ser filho de um rotariano para participar do processo. A gente lá no Rotary Clube de Santos Porto, recentemente acabou indicando também uma família que não são rotarianos e vai acabar aí participando do processo de intercâmbio, que é a Giovana, né, filha do Mauro, né, e da Lucélia, vai participar ela. A Giovana está dentro do processo de classificação para escolher o país a qual vai fazer o seu intercâmbio. Natália, vamos falar um pouquinho de choque cultural, que é sempre assim, um dilema dentro de um processo de intercâmbio. Você sai de um país emergente, que é o nosso, o Brasil, muitos consideram ainda um país de terceiro mundo, e foi para um país que tem um dos melhores IDHs do mundo, a Dinamarca, né? Fala um pouquinho de choque cultural, como é que foi uma nova realidade para você e as duas famílias que a receberam lá. Você passou por duas casas diferentes, eles também sofrem com esse choque cultural, né? Fala um pouquinho disso. Então, choque já começou assim na escola, porque aqui a gente usa caderno, caneta, muita folha. Lá era laptop, e eu não tinha um laptop quando cheguei lá, então eu tive que fiz até uma campanha, falei, pai, me dá um laptop, pai, compra um laptop pra mim, porque lá eles não usam muito papel, então é mais sustentável lá, sabe? Não tem esse... Eles até usam caderno, mas assim, é muito laptop, então pra mim já foi um choque. Logo de cara, e eu não me acostumei tanto, porque tô acostumada sempre com papel e caneta, e aí do nada laptop. Comida também, as pessoas não são tão calorosas quanto aqui no Brasil, assim, chegar já abraçando, não, é sempre aperto de mão. Então pra mim foi muito difícil. Nas casas, eu não senti, assim, muita diferença. Foi mais a comida, coisas do dia a dia. Mas, assim, as famílias eram muito carinhosas comigo. A segunda, eu sou intercambista número 21 na casa deles. Então, eles já sabem como lidar com brasileira, principalmente, e com intercambista. Então, em casa eu não senti tanto, porque eles eram muito carinhosos, estavam sempre me abraçando. Enquanto meus amigos, eles falavam, meus pais nunca me abraçaram aqui na Dinamarca. Eu falei, como assim? Me abraçam todo dia. Então...
Foi. Deu para passar? Deu muito bem, por sinal. E, Natália, a respeito do teu lado, você já explicou. Agora, eles se abriam com você, assim, o choque cultural da parte deles, o que eles mais sentiam diferença, assim, aos pontos positivos e os negativos da Natália em relação à nossa cultura. Eles chegaram a falar isso para você? Ou até um puxão de orelha, Natália, não faz isso porque aqui no nosso país a gente não tem um costume. Existiu essa situação? Olha, comigo particularmente não, porque eu tava num lugar diferente, por mais que fosse minha família, eu não ia chegar do nada e abrir a geladeira, assim, eu ainda tinha meio, assim, ficava receosa, então, eles nunca me deram uma bronca. Sim. Porque eu tava sempre quietinha, sempre na minha, sempre perguntava, posso fazer isso, posso fazer aquilo, então nunca teve uma bronca, assim, comigo. Um estresse maior? Não, nunca. E, Natália, você ficou 1 ano certinho na Dinamarca? 11 meses. 11 meses, foram 2 famílias? Isso. Quanto tempo você ficou na primeira família e na segunda? Na primeira eu fiquei 3 meses, na segunda eu fiquei 8, porque era pra me arranjar uma terceira família. Só que não arranjaram, eu gostei da segunda, a segunda gostou de mim, então eu continuei lá. Tá, a primeira família era um casal que tinha filhos. Você tinha irmãos lá? Tinha. Assim? Mas eles não eram filhos do mesmo casal. Sim. O pai tinha 3 filhos e a mãe tinha 2. Certo. Mas todos viviam na mesma casa? Uma semana sim e uma semana não. Era compartilhada, assim, a convivência. E na segunda família, você tinha irmãos também? Tinha, mas também só um que era do casal. Eram uma do pai e 2 da mãe, e um que era compartilhado com os 2. Então, mas você acabou tendo essa convivência de irmãos emprestados, vamos dizer assim. Tive. E foi legal? Eles fizeram amizades com você? Fiz. Tinha um que ele parecia tanto meu irmão aqui do Brasil, que eu falei, nossa, tô em casa mesmo. Ele me fez sentir realmente irmã dele. Ele me parecia realmente meu irmão aqui do Brasil, porque eles eram muito parecidos, assim, em jeito, gosto, jeitando de se vestir. Então, eu realmente falei, nossa, meu irmão tá aqui, tá renasceu na Dinamarca. Legal, pessoal. Nosso primeiro bloco terminou. Na segunda etapa do programa, a Natália vai falar um pouquinho mais de Interact Club e da sua experiência de intercâmbio na Dinamarca, e vai falar o que é mais importante, do retorno dela ao Brasil, quando encontrou papai e mamãe e pisou em solo brasileiro, que também o momento da volta é sempre muito gratificante. A gente volta já já, pessoal. Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary. Rotary International. Seja bem-vindo. Participe conosco todos os domingos, 8 horas da manhã, pela TV Com, Missa em Seu Lar. Momento de fé, de amor, de esperança. Palavra de Deus que quer penetrar, entrar em sua vida, em sua casa. Todos os domingos, 8 horas da manhã, pela sua TV Com, a TV da comunicação para a verdade e a paz. Missa em Seu Lar. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage,
facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Voltamos com Rotary na TV, aqui pela sua TV Com, canal 11 da NET, recebendo hoje a intercambista e interactiana Natália Rigachiona Varela, do Interact Clube de Santos Porto, está falando para a gente um pouquinho da sua experiência dentro do projeto de intercâmbio do Rotary. Natália, a gente tem que dar o crédito, né? Você ficou na Dinamarca, na cidade de Aarhus, você frequentou 2 clubes de Rotary lá. Quais foram os clubes? Bom, fiquei no Aarhus Marsilis, que foi o clube que me recebeu, e o Aarhus International, que foi o clube que me acolheu. E a cidade de Aarhus, quantos mil habitantes tem? Quase 400 mil. É uma cidade tão semelhante com a cidade de Santos, onde você mora, né? Isso. Tá, e é uma cidade que está longe da capital, Copenhague, né? São 3 horas de viagem que você me contava? 3 horas e meia de trem, era bem difícil para lá. Legal. E, Natália, onde você viveu lá, era uma residência de campo, era longe do centro urbano, ou era no centro de Aarhus, por exemplo? Como é que eram as suas moradias? As duas eram bem no sul de Aarhus. Assim, a segunda casa era até fora de Aarhus, era 20 minutos fora. Então, a primeira era bem num campo, porque o meu pai, ele tinha um avião, ele precisava de uma casa para equipar os 2 aviãozinhos dele. Precisava de um campo para pousar, né? Então, era uma casa mais fora, tinha um laguinho lá, dava para correr com o cachorro. Então, essa era mais fora mesmo. Lembra uma fazenda? Tinha umas fazendas em volta, mas a gente não morava numa fazenda. Perfeito. Exatamente. E a segunda era 20 minutos fora da cidade, mas eram as duas bem perto. Mas a segunda era mais longe e ficar bem longe da escola, as duas. Tá. O seu blazerzinho aí é fruto das suas viagens. A Natália ficou 18 dias dentro da viagem que eles fazem no programa de intercâmbio. Foi uma viagem por boa parte da Europa. Quantos países vocês conheceram nesses 18 dias, Natália? 7 países. 7 países. E o seu blazer hoje está pesando quantos quilos? 2,5 kg. Legal, Natália, nesses 18 dias, obviamente tem países que vocês passaram meio dia, um dia, alguns vocês se hospedaram e ficaram 2 dias, mas o que te marcou mais quando você saiu da Dinamarca e conheceu mais a Europa, o velho continente? Olha, não pensei que fosse me impressionar tanto, mas Paris me marcou assim de um jeito que nunca pensei, nunca tive aquela vontade de conhecer, mas quando eu conheci é o que falam, é a cidade da luz, é a cidade linda, maravilhosa. E, nossa, e Mônaco, claro, né? Porque um monte de iate. Ainda tive a sorte de estar na semana da Fórmula 1, vi um treino de Fórmula 1 de graça. Eu falei, nossa, quando é que isso vai acontecer de novo? Nossa, foi... Vocês passaram pela Holanda também? Passamos Holanda, Alemanha, Bélgica, nossa, países maravilhosos. E o mais gostoso é que vocês fizeram essa viagem, como é que chama a viagem? Eurotour. Eurotour, vocês fizeram de ônibus? Isso. Então o contato com as paisagens, com os locais é sempre mais próximo, né? Isso, também. E agora vamos falar um pouquinho do teu retorno ao Brasil, Natália. Você falou já da Dinamarca, tudo funciona, né? Uma coisa, eu vou voltar um pouquinho, você estava acostumado aqui no Brasil, às vezes, depender de um transporte para sair da escola, uma amiga dá uma carona, um pai de uma amiga, o próprio papai e mamãe busca, leva. É um contexto quase que geral na sociedade brasileira, os pais ou uma perua escolar. Lá vocês faziam tudo com transporte público, as coisas funcionavam nesse sentido, né? Você passou a fazer coisas que você não fazia. Eu viajei de trem sozinha, coisa que em Santos a gente não tem trem. Aí lá, primeira vez que eu andei de ônibus sozinha, eu falei, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu não sei onde parar. E, nossa, foi um crescimento, assim, gigante em mim, porque agora eu cheguei de volta, eu falo, mãe... Não preciso disso, né? Mãe, não precisa me levar pra todo lugar, dá pra pegar ônibus, dá pra eu ir a pé, táxi, Uber, qualquer coisa dá pra fazer agora. E, Natália, você teve até a experiência de sair de Aarhus e viajar até a capital, Copenhague. Você foi por 2 vezes assistir um show, é isso? Foi. E a primeira foi a que mais me marcou. Eu estava lá fazia 3 meses, então eu era muito criancinha ainda. E aí eu ia num show, falei, ai, será que eu vou, será que eu não vou? Não quero ir sozinha. E fui, sozinha, num trem,
pela primeira vez, não falava nada da língua, falava oi, tudo bem, só. E fui me aventurar. E, nossa, eu chorava. Eu falava, mãe, eu consegui. Em casa eu não fazia nada, dependia de você. E aqui eu, nossa, viajei o país todo, 3 horas e meia de trem para chegar num show. Peguei ônibus sozinha, peguei tudo sozinha. E, nossa... Quais os shows que a Natália assistiu por lá? Então, eu fui em 2. Do Armin van Buuren, que é um DJ, e do Coldplay, que é minha banda favorita, que também chorei horrores. Você tem até as lembranças penduradas aí, né? Tenho. Do Coldplay tá aqui uma pulseirinha que eu comprei, o VIP, que era para chegar mais cedo. A pulseira lá que brilha, que todo mundo conhece. E aqui também tem o cartãozinho escrito VIP. Legal, então são lembranças da viagem de intercâmbio da Natália. Ela então é guardada as devidas proporções, mas é como se saísse de Santos ou de São Paulo e fosse até o Rio de Janeiro, né? Pela distância de Aarhus, da capital Copenhague. Então a Natália teve a experiência de viajar sozinha pela Dinamarca para viver essa experiência de assistir os shows na capital. Natália, dentro ainda das suas casas lá na Dinamarca, você teve a oportunidade de aprender uma outra língua no convívio com essas famílias e teve a oportunidade também de ensinar o português para eles? Olha, eles tinham muito interesse, porque a primeira família eles colocaram post-it na casa toda. Por exemplo, espelho, chão, TV, e aí às vezes embaixo eu escrevia em português. Aí meus irmãos ficavam lendo, e aí falavam... Como é que você fala isso? Porque é tão diferente. Eu falei, fácil. E na segunda eles sabiam palavras, tipo, muito bom, porque eles já vieram pra cá 2 vezes. E ficavam, pão de queijo, adoravam pão de queijo. Então quando eu fazia, ficavam, pão de queijo. Então eles sabiam algumas palavrinhas básicas. Meu pai, da segunda casa, até falava, baixei um aplicativo aqui, vem me ajudar pra aprender português. Então havia essa troca de aprendizado, é normal, né? Uhum. E, Natália, agora vamos assim, vou te colocar aqui contra a parede, hein? Fala assim, uma coisa que você mais gostava na Dinamarca e que no Brasil te deixaria na mão, e uma coisa que você mais gostava no Brasil e que na Dinamarca você ficaria na mão. Olha, na Dinamarca, uma coisa que eu gostava muito, por incrível que pareça, era andar de ônibus. Que lá era assim, eu chegava, era um ônibus confortável, parecia aquele de viagem, Sim. Mas era um ônibus normal, que eu sentava lá e dormia. Porque era tão longe tudo, então pra mim eu sentava e dormia, era meu horário pra dormir fora de casa. Eu gostava muito do ônibus de lá, que era confortável, tinha tudo, só não tinha ar-condicionado porque não precisava, lá eles têm o natural. Então eu gostava bastante do ônibus. E funcionava o transporte? Funcionava. Tá. E aqui, uma coisa daqui que não teria lá, comida. Feijoada, arroz, pão de queijo, assim, feito naturalmente, não aqueles prontos. O que mais do Brasil? O carinho, o calor humano? Com certeza também. Só com brasileiro que a gente tem isso. E, Natália, agora teve um momento da despedida, né? Obviamente, você sentiu saudades do Brasil, né? Mas tinha que voltar para casa. Acabou o processo de intercâmbio. Hoje você se visualiza uma jovem mais madura, mais preparada para escolher uma profissão, uma sequência no mercado de trabalho. Essa experiência te trouxe a vontade de viajar novamente pelo mundo, te orientou vocacionalmente, em carreira. Faça um resumo para a gente que está terminando o nosso tempo já. Olha, eu mudei totalmente. É outra Natália? Eu fui pra lá falando, eu vou estudar odontologia legal ou química forense. Coloquei na minha cabeça que ia ser minha profissão da vida. No meio do intercâmbio, eu um dia escolhi ciências na escola, porque lá você pode escolher o que você gosta. Vi um coração na minha frente e falei, não vou estudar odontologia legal, muito menos química forense. Então, já percebi, olha, exatas e biológicas não é minha área. E aí, chegando aqui, percebi, eu acho que eu sou muito mais comunicação. Aí comecei um processo vocacional e aí a moça falou, olha, sua personalidade é a comunicação, você é a comunicação, então você não tem nada a ver com isso que você pensava. Então, profissionalmente, já vim totalmente diferente. E a questão da cultura, do respeito pelo ser humano, seja ele de classe mais baixa, de classe mais alta, um povo mais desenvolvido ou não desenvolvido, o ser humano acaba sendo igual em todo lugar, né, Natália? Sim, com certeza. Somos todos iguaizinhos. E o processo de intercâmbio ajuda muito, né? Porque acaba virando cidadão do mundo, né? Sim, conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, abre muito sua cabeça sobre muitos assuntos. Diversidade, respeito, né? Isso.
E, Natália, vamos lá, voltando para a realidade aqui no Interact Club de Santos Porto. Quais são as metas, os objetivos? Vocês se reúnem quantas vezes por mês? Faça um convite para o jovem que está nos assistindo para conhecer o Interact Club de Santos Porto. Bom, quem quiser participar do Interact Club de Santos Porto ou quiser participar de alguma reunião, a gente se reúne quinzenalmente e a gente combina por WhatsApp o dia, porque a gente tem rotina, então, eu não posso sábado, não posso quinta, não posso... Então a gente sempre combina no WhatsApp, quem quiser procura no Facebook, Interact Santos Porto, conversa lá com a gente, que a gente vai estar falando, a gente vai ter reunião tal dia, pode visitar, então... É isso aí. Para que o jovem possa se sentir mais à vontade. Dá só um exemplo de uma iniciativa que vocês desenvolvem lá no Interact Club de Santos Porto. Olha, a gente tem muito assim, visitar asilo, visitar creches, então a gente está sempre assim, ativos. A gente também sempre no Interact tem, sempre não, mas a gente tem fórum, a gente tem Represete, então assim, para juntar bastante, tem a Empic, tem Codic, eventos assim, que dá para juntar mais as pessoas, chamar, apresentar, conhecer. Ver o que os jovens de outros municípios, de outros bairros estão fazendo. Sim, também. Sempre acumula aí o conhecimento numa reunião única, né? Legal, Natália, a gente adorou muito esse bate-papo com você. Leve um abraço a todos do Interact Club de Santos Porto, né? A tua representação distrital também diária, a todos os seus colegas e companheiros, e nos ajude a trazer mais convidados aqui no programa, Natália. Obrigado pela presença. Obrigada a você por estar aqui no Rotary na TV e estou muito feliz. Legal, a Natália é mesmo muito comunicativa e com certeza a sua orientação vocacional vai ser bem feita e ela, quem sabe, no futuro fará parte do nosso meio da comunicação. Pessoal, a gente vai jogar aí um bannerzinho na sua tela para a gente lembrar que a edição número 4 da revista Rotary 4420 já foi publicada, ela está lá em formato 100% eletrônico, né? Em respeito às tendências ambientais, diminuição do uso do papel, então acessem no www.rotary4420.org.br e acessem todas as reportagens e notícias da edição número 4, que tem como capa aí a grande data, né? Que foi em 24 de outubro, que é o Dia Mundial de Combate à Polio, e o End Polio Now é o grande projeto do Rotary pelo mundo em combate a essa doença tão terrível que é a poliomielite. Faltam poucos casos no planeta e a doença está próximo de ser erradicada. Então, a manchete desta capa, edição número 4, traz uma matéria bem ampla e significativa sobre o cenário global da poliomielite no mundo. Pessoal, acessem lá e fiquem por dentro dessa edição. O Rotary na TV termina aqui. Na semana que vem, mais um convidado especial ao nosso lado. Fiquem todos com Deus, uma boa semana, valeu! Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes.